Quero falar hoje com vocês sobre lutas espirituais. Lutas espirituais. Quero usar o texto base de Efésios 6, 10, do versículo 10 até o versículo 18. Vamos fazer a leitura do texto. Depois a gente vai, ponto a ponto, falar um pouquinho desses 9 versículos. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. A carta de Efésios, lendo ela hoje, são apenas 6 capítulos. Confesso que tive a vontade de começar desde Efésios capítulo 1, porque é uma carta muito pequena, mas que contém grandes ensinamentos para nós como igreja, ou melhor, igreja é o corpo de Cristo, nós como família da fé, nós como membros do corpo de Cristo. No capítulo 1, Paulo vai falar do plano eterno de Deus para o seu povo, para os seus escolhidos. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que Deus é o autor da salvação por meio de Cristo. E eu podia pegar texto, mas eu pensei, daí vai alongar e não vai dar certo. Me conheço. Capítulo 3, Paulo fala do chamado dele para os não-judeus. Paulo não foi chamado para pregar para os judeus. Vários dos discípulos de Jesus, os apóstolos, eles pregaram, eles ficaram em Jerusalém. Judeus são o povo de Israel. E Paulo, ele foi enviado, ele entendeu de Deus, ele recebeu de Cristo esse chamado de ir pregar para todos aqueles que não eram judeus ao redor. Seria a Ásia Menor e a Europa, foi onde Paulo pregou o Evangelho. No capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre a unidade da fé, as vocações cristãs e sobre a nova vida em Cristo. No 5, ele fala dos frutos da luz, da obra das trevas, e ele começa a falar no capítulo 5, depois que ele fala das obras das trevas, ele começa a falar sobre como que um cristão, ele deve gerenciar os seus relacionamentos. Aí ele entra depois, no capítulo 6, ainda falando sobre relacionamentos de pais e filhos, e de empresários e seus colaboradores, na linguagem de hoje, na linguagem de Paulo, senhores e servos, tá? E aí ele entra no capítulo 10, dizendo assim, depois de vocês entenderem tudo isso, depois de vocês entenderem até aqui, por isso que pode colocar o 10, e agora vem comigo, Brian, ele vai dizer, finalmente, quer dizer, depois de entender esse contexto, depois de alinhar sua vida a isso que foi falado aqui, e por isso que me dá vontade de pregar toda a carta de Efésios, e quem sabe a gente possa pensar em pontuar ela, mas hoje eu quero falar sobre essa questão da batalha espiritual, essa luta espiritual que a gente vive,
Você vai ver que no capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais Então Paulo está falando desse mundo que está sobreposto, ou a gente pode dizer, um mundo paralelo ao mundo que nós vivemos, que nós não vemos, mas nós cremos, porque é o mundo espiritual. As regiões celestiais é o mundo espiritual, e quando a gente crê em Deus, nós também temos que crer no maligno. E eu não estou dizendo que você tem que temer o maligno, mas você tem que entender que existe uma guerra espiritual acontecendo o tempo todo. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu conheci o MBCV e eu fui por um período de mais ou menos meio ano, mais ou menos, um pouco menos talvez, frequentei com uma certa frequência, não ativamente. E aí depois, até porque eu viajei, eu fiquei fora ali um período, mais de um mês fora, eu fui para Minas Gerais, e aí depois eu volto, e eu tenho muita dificuldade de voltar para a igreja, e eu tinha vontade, mas parecia que eu não tinha força para voltar, para ir na igreja. Parecia que às vezes eu não tinha vontade, às vezes eu não tinha força, às vezes eu não me sentia bem em voltar. Com alguém aqui já aconteceu isso? Sinceramente, show. E naquela época eu não entendia essa questão de batalha espiritual que a gente vive o tempo todo, mas o apóstolo Paulo é muito pontual em dizer que em alguns momentos é forte. Então eu quero trazer um ensino hoje aqui para nós, quero ser bem prático nesse ensino, para que você já possa levar para a sua vida hoje. Eu estava falando para o Anderson na quinta ou na sexta, a gente estava conversando, e eu estava dizendo para ele: rica palavra que nós ouvimos na quarta-feira. Rica palavra que nós ouvimos na quarta-feira. A parábola que ele trouxe sobre os primeiros e os últimos lugares quando você é convidado para uma festa. E eu disse para ele: Deus falou muito comigo. E ele teve lá, eu anotei o que ele disse, mas eu, enquanto ouço uma palavra, eu também gosto de ver como que aquilo se aplica na minha vida. E o primeiro ponto para mim, de quarta-feira, para mim, foi humildade. O segundo ponto é sobre amar sem esperar nada, manifestar amor sem esperar nada em troca. E o terceiro ponto é generosidade. O cristão, ele tem que carregar essas características. Foi isso que a palavra falou comigo quarta-feira. Guardei isso, anotei, guardei isso no meu coração, e estou com isso dentro de mim. Porque, gente, olha aqui para mim. De nada adianta você vir aqui e deixar a palavra entrar no ouvido e sair do outro. Que é o que acontece com a maioria. Se você não sair daqui com algo aplicável para a sua vida, eu saí daqui, generosidade, fazer o bem sem esperar nada em troca, humildade, por quê? Porque lá eles queriam os melhores lugares na mesa, deixaram aquele doente do lado de fora da porta, não convidaram ele para entrar, inclusive, como o Andinho falou, o Anderson falou, que o Andinho parece né? E nem seria um Andinho, seria um Andão, se for, for olhar. Não é bandinho. Então vamos chamar de Anderson para ficar no equilíbrio. Como o Anderson falou que talvez até colocaram na porta para ver o que Jesus ia fazer com ele. Mas escuta lá, está lá no Spotify, MBCV Portão, Spotify. Então escuta lá a mensagem de quarta. Mas não escute por escutar, não escute quando você está respondendo áudio no WhatsApp. Escute a palavra. Amém? Quando você vem na igreja aqui, gente, vai, peça para Deus falar com você. Peça para a palavra falar no seu coração.
Se não se aplica para nós aqui, não para todos, mas se aplica um texto que Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, e não dê pérolas aos porcos. É quando a gente vem na igreja e a gente não atenta para aquilo que o Espírito está falando à igreja. Eu sempre, quando eu vou pontuar algo que é meu, eu digo isso aqui, digo eu, não o Senhor. E aí tem as nossas histórias no meio, que você não precisa levar a história como regra de fé, mas aquilo que a gente tem trazido da palavra, leve muito a sério. Porque a palavra de Deus é a própria voz de Deus para nós. Amém? Então eu vou tentar ser bem prático, até pela hora que voa. E eu quero que você leve isso para a vida, porque você vai entender que nós vivemos o cristão, tá? E o não cristão está governado. Já vou para esse ponto, pode colocar Lucas 11 e 20 para nós. Olha o que diz aqui. Mas, porque estava dizendo que Jesus expulsava demônios, ó a guerra espiritual, a batalha espiritual. Que Jesus expulsava demônios em nome do Beelzebu, maior demônio. Aí ele diz: olha, eu não posso expulsar um demônio, se eu fosse Beelzebu, eu vou expulsar o que é meu? Não. Uma casa dividida não subsiste, ela vai, isso aí já dá um princípio para as famílias, né? A casa tem que estar unida, tem que estar na mesma direção. Jesus disse isso. Então não é por Beelzebu que eu expulso os demônios, é pelo dedo de Deus. E se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou para vocês o quê? Olha como o reino é um novo tempo na nossa vida. Tenho falado aqui aos domingos, um reino é um tempo de governo. E Jesus está dizendo, se eu expulso os demônios em nome de Deus, é chegado um novo tempo na vida dessas pessoas. E é o que ele vai contar uma parábola agora aqui. Quando um homem forte, bem armado, bem o que, gente? Armado, guarda a sua casa, os seus bens estão seguros, preste atenção, o homem forte aqui é o diabo, bem armado é ele e com a sua legião. A casa é um lugar que ele governa. E ele está dizendo, ali os seus bens estão guardados. Quem são esses bens? As pessoas que estão sob o governo dele. Mas chegando o mais valente, versículo 22. Quando, porém, alguém mais forte o ataque vence, tira a proteção, a armadura dele, a proteção, a armadura que ele confiava, e lhe toma ou divide, pega esses despojos, que é os bens eram chamados de os despojos da guerra, para eles essa linguagem era super tranquila eles entenderem. O que é os despojos? As pessoas que estavam agora sobre o governo maligno, agora passam a viver debaixo do governo de Jesus, passa a viver o reino de Deus. Colossenses 1:13, se eu não me engano, não peguei esse texto, se eu não me engano é lá que ele diz assim, ele nos tirou do império das trevas, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estão entendendo, gente? Então assim, eu saio debaixo de um governo maligno, que vem para roubar, matar e destruir, e passo a viver sobre um governo cristão, um governo de Jesus, onde Cristo ele reina na minha vida. Só que a palavra também diz que o maligno, o nosso adversário, acha esse texto aí, Brian, ele anda, acho que é 1 Pedro 5:8, agora foi um chute assim, e ele diz, o diabo, vosso adversário, esse aí mesmo, eita aqui, hoje eu vim, hoje está on aqui, estejam alertas e vigiem. Essa palavra vigiar, gente, ela vai estar em vários momentos naquilo que a Bíblia ensina ao cristão, vários momentos. Diz aqui, estejam alertas e vigiem. O diabo, o que ele é? O que, gente? Lê para mim? O adversário de vocês, ronda como um leão,
rugindo, procurando a quem devorar. Por quê? Porque ele veio roubar, matar e, João 10:10, o ladrão, que Jesus está falando ali do bom pastor, que cuida das ovelhas, lá em João 10, mas aí vem o ladrão que quer roubar a ovelha, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Estão entendendo os links do texto aqui, gente? Então, existe essa guerra do reino de Deus contra o reino das trevas. E aí nós temos que saber como que lutar essas guerras, porque senão a gente se atrapalha. É dentro desse contexto que eu quero falar com vocês então de Efésios. A armadura espiritual, ela nos traz essa certeza de que existe uma guerra, sendo travada nas regiões celestes, nas regiões espirituais. Então, entenda o seguinte, a vida cristã aqui na terra, a gente não está imune. A gente não está aqui vivendo o céu. O céu é depois da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Aí nós vamos viver novo céu e nova terra, e lá não tem dor, lá não tem doença, lá não tem luto, lá não tem os desafios que nós temos aqui. Então é importante nós entendermos que nós precisamos, se existe uma guerra sendo travada, e é isso que Paulo quer nos dizer aqui, nós não estamos imunes a ela. Então nós precisamos o quê? Nos preparar para ela. 2 erros que nós não podemos cometer. Um deles é achar que a guerra não existe, ou seja, subestimar o poder das trevas. E o outro, que também é perigoso, é achar que o diabo é super poderoso. Não, porque ele também não é. Nós temos que temer a Deus, buscar a Deus, obedecer a Deus, e nós não precisamos temer o maligno. O que a Bíblia fala sobre o maligno? Eu não peguei os textos, porque daria muitos textos, mas o que a Bíblia diz? Que nós temos que, em alguns momentos, resistir ao maligno. Eu vou ir para os textos, tá? É Tiago, vamos lá, vou achar aqui para ajudar o Brian. Senão complica o cara lá, né? Mas é Tiago, vamos ver aqui. Tiago, onde você está? Aqui, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, submetam-se a Deus. Aí o que ele diz aqui? Faz o quê? Resiste ao diabo. Já vimos que a Bíblia fala sobre vigiar. Aqui vai dizer sobre resistir. Mas são 2 pontos. Se submetam a Deus, resistam ao diabo. E aí ele vai nos dar trégua. Ele não vai desistir, mas ele vai nos dar trégua. Lá em 1 Coríntios 10:13, se eu não me engano, ou 13:10, vai 10:13, essa aí. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e Ele não permitirá, preste atenção, que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Antes, quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Então assim, não tem tentação sobre-humana. Agora olha o 14, olha o que ele vai dizer aqui. Portanto, meus amados irmãos, olha o conselho, fujam do quê? Tem pecado que nós temos que fugir. Tem coisas que nós podemos resistir. Tem coisas que nós precisamos vigiar. Estão entendendo, gente? Eu anotaria assim, eu preciso vigiar, mas é o meu jeito, né? Eu preciso resistir e algumas vezes eu preciso fugir. Eu preciso fugir de algumas coisas que possam atrapalhar a vontade de Deus na minha vida. Então, ensinando vocês como vencer batalhas espirituais. Então, às vezes a gente vai ter que vigiar, às vezes resistir e às vezes fugir. E está tudo bem, não tem problema nenhum disso. Paulo diz, fugir. Meus amados irmãos, ele fala,
Quando eu digo, coloca carinho nas minhas palavras. Meus amados irmãos, fujam. Por quê? Por que da idolatria? Porque a idolatria é tomar o lugar de Deus. Então, 2 erros que nós não podemos cometer é superestimar as questões malignas, quer dizer, achar que o diabo é todo poderoso, mas também não podemos subestimar, achar que está tudo bem, eu sou de Jesus, eu vou na igreja uma vez por semana e está tudo em paz. Eu nunca me esqueço de um jovem, essa história ela foi muito marcante para mim, muito marcante porque eu ouvi ela na minha bem juventude assim, e um jovem muito comprometido com Deus, muito comprometido assim, aqueles fervoroso, sabe? Foi no México que isso aconteceu, e ele um dia sai com os amigos, olha a questão das influências, sai com os amigos, porque os amigos diziam que ele nunca fazia, que ele nunca ia, que ele nunca nada, que era só igreja, e ele foi, e ele bebe um pouco além, ele perde a consciência, e ele acorda num quarto de motel, ele não viu o que aconteceu de noite, ele não viu o que aconteceu, e quando ele vai ao banheiro, está escrito no espelho assim, bem-vindo ao mundo da AIDS. E não foi uma noite boa para ele, olha que interessante é isso aqui, agora digo eu e não a história, né? Mas eu ouvi a história dentro desse contexto, na verdade estou repetindo o que eu ouvi, tá? Aquele jovem possivelmente, como a noite não foi uma noite que encantou ele, a presença de Deus para ele era mais satisfatória, talvez ele nunca mais saísse, e aí o diabo não perdeu aquela oportunidade, e ele de fato contraiu o vírus, o HIV, e agora se eu disser para vocês que ele morre, depois eu não me lembro, né, porque não tinha o tratamento hoje pode ver, dificilmente alguém morre de AIDS hoje, né, mas isso já tem alguns anos. O que eu quero trazer para nós, o diabo, ele não vai perder uma oportunidade que ele tiver contra um cristão comprometido. Cássio, mas então, vale a pena a gente se comprometer com Deus? Vale muito, eu explico por quê. Porque se você não é comprometido com Deus, você já está na casa do valente, você já é um bem dele. Porque o que o diabo mais quer? É que você perca a sua salvação, porque essa vida, ela passa rápido. Ele pode até te dar algumas coisas, mas a próxima, ela é o quê? Eterna. Pode ver quando Jesus conta a parábola do semeador. Olha que interessante, gente. O diabo, por exemplo, nós vimos ali no versículo 12, por exemplo, coloca lá para nós, de Efésios 6, agora vou ficar em Efésios. Vou ficar em Efésios agora. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes, autoridades, contra dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. O que mostra aqui? Isso aqui é o crime organizado do inferno. Se a gente for olhar assim, é o crime organizado hoje. É a ordem na desordem. Quer dizer, o mundo espiritual, tanto de Deus quanto das trevas, ele tem uma ordem. Você acha que, por exemplo, nós estamos em guerra aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos intercessores. O pastor Ronaldo lidera os intercessores, e eu vejo os intercessores aqui. Sem os intercessores e sem as pessoas que oram por esses expedientes aqui, e aqui a gente ora e vigia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez, nas atividades da igreja, a gente não colocou recepcionista, vigiar e orai. Lembra que roubaram o carro de vocês, Júlio? Lembra? A única vez roubaram o carro deles, que não tinha recepcionista. Quando você saía ali, eu já disse isso várias vezes, não esqueça de agradecer eles.
Porque é vigiar e orar. Vigia e ora. Porque se tem uma coisa que incomoda o inferno, é quando o povo de Deus se reúne na casa de Deus para buscar a Deus e para aprender das coisas de Deus. Amém? Isso incomoda o inferno. Desculpa os visitantes, gente. Mas vim na igreja hoje só para ouvir falar do inferno. Não, estou te falando do céu aqui, acredita. Eu estou dizendo que é o seguinte, se você se volta para o céu, o inferno se volta contra você. Mas fique em paz, porque Paulo nos disse como que nós podemos vencer. Porque ele diz, depois de ter vencido tudo. Então, o que a Bíblia vai nos trazer de ensino aqui, é para vencermos as batalhas espirituais. Confesso para vocês, que estudar isso novamente essa semana, que eu queria pregar outra coisa hoje até, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu comecei, porque eu estava estudando isso para mim, na verdade. E hoje de manhã veio muito forte assim, de compartilhar isso com a igreja, porque talvez você está passando lutas, muitas lutas, e você não sabe como guerrear. Então vai mais um ponto aí para você entender, um ponto de muita atenção. É o versículo 12, a parte A. Você entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que é carne e sangue, gente? Pessoas. As pessoas são feitas de... A gente não diz assim, eu sou de carne e sangue. Ela é. Tem gente que é mais carne, dá para ver? Ela é. Mas a gente é de carne e sangue. Paulo está dizendo, a nossa luta, não é contra pessoas. Então isso é muito importante. Paulo deixa isso muito claro. Por quê? Porque senão tem gente aqui fazendo guerra contra pessoas. E a nossa guerra é no mundo espiritual. Não é contra pessoas. Não lute contra as pessoas. Lute contra a influência que está agindo através daquela pessoa. Porque aquela pessoa é amada por Deus, assim como eu e você somos amados pelo Senhor, amém? Então não lute contra pessoas, lute contra as forças espirituais. Estão vendo isso no texto, gente, sim ou não? Então assim, não é a tua esposa, não é os teus filhos, não é a escola, não é a tua empresa, não é o teu chefe, não é o teu colega. Para de lutar contra as pessoas, porque você vai o quê? Você vai criar desconforto, escuta isso aqui, você vai criar desconforto, e você vai talvez ferir pessoas e vai se ferir. Não lute contra as pessoas. Como que eu travo essas batalhas, Cássio? Através da oração. Através da oração. Eu sugiro você orar todos os dias. Mas tem dias, e o texto é muito claro. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu posso ir assim, gente? Do meu jeito? Amém ou não amém? Está tudo certo para vocês? Estão entendendo essa confusão? Mas é a Bíblia. Quem faz a confusão sou eu, né? A Bíblia está tudo certo. Olha o que diz aqui, o 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para poder resistir quando? Lê para mim quando? No dia mau. Quer dizer, todo dia vai ser mal? Porque até numa guerra, não tem o momento da batalha e tem o momento que o exército se recolhe para se preparar melhor? É ou não é assim? É uma guerra. Então assim, não tem dia que parece que a vida flui, é ou não é assim? Nossa, hoje o dia foi fantástico, é ou não é assim, gente? É assim só comigo? Gente, vocês reagem ou eu vou embora. Vamos combinar, eu gosto que falem comigo. Tem dia que não é mais tranquilo? Pastor Ronaldo, tu que tem lá um restaurante, das 6 da manhã às 10 da noite, tem dia que vai, né? E tem dia que não é truncado, sim ou não? É isso que eu estou falando, alguém conversou comigo aqui. O que é esse dia que parece que tu já acordou com o famoso pé esquerdo? Não é? Não, mas hoje, não, só posso ter jogado uma pedra na cruz, só pode ter acertado a cabeça do homem, só pode.
É ou não é que a gente fala assim? O que a gente fala assim, o que que é? É o dia mau. E a Bíblia é clara dizendo que nós temos que nos vestir da armadura de Deus para que possamos resistir nesse dia. Porque vai ter dia, gente, que dá para estar de bermuda, entendeu? Dá para estar de regata, dá para estar em paz. Mas vai ter dia que vai ser um dia de guerra espiritualmente. De guerra espiritual. Vai ter dia que o inimigo vai atacar mais. E para que a gente possa resistir esse dia, a gente precisa dessa armadura. Toda a estrutura maligna vem para nos desviar do propósito de Deus, nos afastar de Deus e para tirar a nossa força. Vou repetir. Toda a estrutura maligna, toda a organização maligna vem para nos desviar do propósito de Deus, nos afastar de Deus e tirar a força, a nossa força espiritual. E quer ver como o maligno ele trabalha através de pessoas, mas a nossa luta não é contra pessoas, tá? Olha o que diz Efésios, mesma carta de Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha o que diz o texto. Coloca o 1, porque senão não dá para entender ele. Por favor. Vocês estavam mortos nas transgressões e nos seus pecados, nos quais, que transgressão, que pecado? Nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões ou o modelo deste mundo, preste atenção, e o príncipe do poder do ar ou das trevas, e quando você seguia os padrões deste mundo, os padrões do príncipe desse mundo, e os padrões do Espírito que agora atua nos filhos da... Entende que quem não é obediente a Deus é um filho das trevas? Versículo 3. Antes, todos nós também vivíamos como eles. Como que vive uma pessoa que é um filho da desobediência? Que é uma pessoa que está sob um governo maligno? É aquela pessoa que vive satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, que vive realizando as vontades e os pensamentos que vêm. É o que eu estou com vontade. Como os outros, nós éramos por natureza também merecedores da ira de Deus. Mas olha bem, o mesmo apóstolo Paulo que diz, que fala dos filhos da desobediência, ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem... Por quê? Porque o que atua nessas pessoas é espiritual. E como é que a gente tem que lutar contra isso? De forma espiritual, com a armadura de Deus. E é interessante, gente, porque onde o maligno age com mais força, mais foco e mais intensidade? Nos filhos de Deus. Por exemplo, ele não se preocupa com o carnaval já é dele. Aquela boate é dele, aquele local que você vê que o comportamento das pessoas naquele local é fruto da carne, são as obras da carne. Lá, o diabo não se preocupa, porque lá é dele. Então tem gente que pensa que não, o diabo não entra na igreja, eu acho que ele estava aqui antes de nós. Por isso a intercessão, por isso a batalha espiritual, por isso as orações. Porque se você olhar Mateus 13, lá no versículo 19, eu disse que eu não ia sair de Efésios, mas saí, me perdoa. Mas só para pontuar, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, é porque o maligno veio e arrancou o que foi semeado no coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Jesus, explicando a parábola do semeador, ele diz: gente, vamos lá, onde que a gente senta para ouvir a mensagem do reino? Onde que a gente senta para ouvir a mensagem do reino? Normalmente na igreja, agora tem as redes sociais, tem a internet, tem o YouTube, blá blá blá, ok. Mas normalmente a gente senta na igreja também. Antigamente era só na igreja. E aonde é que ele vem e arrebata? Aonde, gente? Na igreja.
Então ele não está aqui. Você está subestimando. Porque é uma questão espiritual. É uma guerra espiritual. Sabe aquela oração? Quem chega antes vê que a gente faz uma oração aqui. Aqui a gente faz uma oração de batalha, de estabelecer o governo, o domínio, o reino de Deus. É para isso que a gente se reúne. Não que ela resolva. Ô gente, para mim esse culto começou 8 e um pouquinho da manhã. Quando eu comecei a orar por esse culto hoje. Eu parei lá na minha casa, antes de tudo hoje, e fui orar para que hoje à noite fosse uma noite especial na presença de Deus. Ali começou, e muitas pessoas oraram. Eu espero que muitas pessoas também tenham orado por esse culto. Ali começou o nosso culto. E a gente ora até, a minha oração é que Deus nos guarde até que cada um chegue em segurança no seu lar. E que você tenha uma noite abençoada. E na semana você tem que entender isso. Então o diabo ele vem de várias formas. Aqui o texto ali diz que ele vem e arrebata a palavra para que não desça no coração. Eu fico me segurando, às vezes eu não sei se eu devo ou não devo. Mas vou falar. Já que eu vim, né? Eu acredito que todas as vezes que a gente senta, vou me colocar junto assim, para ser nós, que somos humanos, né? Eu gosto de sentar na frente, é particular, não é porque eu sou pastor, eu gosto de sentar na frente. Eu gosto de vir com papel e caneta. Eu sempre tenho. E se eu não tenho, eu anoto no meu celular aqui, eu tenho ali os cultos anotados. Porque eu entendo que se eu não tiver focado, o inimigo vai vir e pode ser a palavra de Deus para a minha vida. E se eu não estiver ligado naquilo que o Espírito está falando à igreja, o inimigo pode vir fazer o quê? Arrebatar, arrancar aquilo que foi semeado do meu. Quantos cultos acontecem com você? Que você veio e foi entregue uma palavra de Deus para a sua vida. Mas você não estava ligado. Estão entendendo, gente? Quando ele fala de embraçar o escudo da fé, eu não vou conseguir terminar, já vou avisar vocês, já vou encerrar na verdade. Então, por que a armadura de Deus? Tá, deixa eu terminar, eu quero acelerar e não vai dar certo, tá? Eu vou voltar aqui onde eu estava. Então o maligno ele procura arrebatar a palavra. Outra coisa que o maligno faz, ele distorce a palavra. Quando a pessoa ela tá sobre muita ansiedade, ela não entrega para Deus. Quantas vezes eu disse uma coisa no culto, a pessoa entendeu outra. É incrível, gente. Nem é ela que fala, daí ela fala para alguém que me fala. Ah, fulano está chateado. Ué, mas por quê? Ah, tal culto falou tal coisa. Eu não falei isso. Eu falei isso. Ah, ela entendeu isso. O que o diabo faz? Ele distorce a palavra. Ele ama fazer isso. Para quê? Para confundir os corações. O diabo ele questiona a palavra. Vamos lá. A Bíblia, Paulo diz o seguinte, no 16, embracem o escudo da fé. Para que embraçar o escudo da fé? Coloca ali para nós. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que acontece? É bem interessante, é só pensar, Paulo ele via muitos soldados romanos, e Paulo ficou preso. E quem cuidava das prisões eram os soldados. Então é bem interessante porque ele olha o soldado e ele faz uma alegoria. Como é que era o escudo? Ele era de madeira e couro os escudos. E se você olhar em alguns filmes épicos, vocês vão ver que eles molham o escudo, antes de ir para a batalha, eles molhavam os escudos. Por quê? Porque várias vezes as flechas eram com fogo. E o escudo protegia daquela seta inflamada, aquela flecha que vinha com fogo. Molhar, então, para apagar o fogo. Entenderam? Então, Paulo, ele via isso. Ele está dizendo, a fé, ele viu, olha, para eles ir para a guerra, eles têm que ter essa armadura.
para nós vivermos uma vida cristã, a gente também tem que ter essas características. E daí ele faz uma alegoria, estão entendendo? Amém ou amém? Aí ele faz uma alegoria, e ele fala que a fé é o nosso escudo. Escudo para quê? Para quando o diabo vier questionar algo da palavra de Deus, a sua fé, ela anule, porque esse dardo inflamado ele vai vir aonde? Na tua mente. Na tua mente. Outra coisa que o diabo ele ama fazer, é criar insatisfação no coração. Escreve um princípio de vida, a insatisfação precede a queda. Da onde isso, Cássio? O diabo colocou no coração de Eva, que Deus não tinha dado de uma árvore, tinha dado de todas, mas tinha dado da principal não tinha dado. Criou no coração de Eva o quê? Insatisfação. Insatisfação. Cuidado com a insatisfação. Deus fala sobre gratidão e ações de graças. A orientação de Deus é que nós sejamos gratos em tudo. Porque a insatisfação vai levar você a buscas. E essas buscas podem tirar você do propósito. A insatisfação, quem planta no coração, no nosso coração, a insatisfação é o maligno. Deus planta gratidão. E não a insatisfação. Pode ver o filho pródigo, a mesma coisa que Eva. Ele estava insatisfeito na casa do pai, onde ele tinha tudo. O diabo criou insatisfação, ele foi para o mundo. Então a armadura de Deus vem para nós resistirmos nos dias maus. E as batalhas de Deus são vencidas pelo poder de Deus, gente. Olha o que diz o versículo 10. Quanto ao mais, volta no 10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha para mim aqui. As nossas lutas espirituais. E agora preste atenção aqui. As nossas lutas carnais. Porque a carne luta contra o nosso espírito. As lutas contra o maligno, nós vencemos no poder de Deus. E as lutas contra a nossa carnalidade, nós também vencemos pelo poder de Deus. Somente pelo poder de Deus. Então nós precisamos, primeiro, discernir as batalhas espirituais, que é perceber que quando nós estamos em guerra. E nos conhecer as nossas fraquezas. E nas nossas fraquezas nós precisamos orar, vigiar, resistir e, se necessário, fugir. Para você vencer. E aí, para encerrar, eu vou só ler os 6 pontos. A hora voou hoje. O cinto da verdade. O cinto até hoje é o que sustenta as calças de alguns, né? Não é? Alguns usam cadarço agora. Já viram isso? Tem gente que agora usa cadarço para amarrar as calças. Mesmo assim cai, dá para ver as cuecas. Já viram isso? Mesmo eles usando o cadarço ali, eles amarram com o cadarço e as cuecas aparecem igual. Mas tudo bem. Então, para que servia o cinto? Para sustentar. Normalmente era o cinto, ele era muito forte. Preste atenção, o cinto era forte. Porque o cinto, ele sustentava a espada do soldado. O cinto, ele era uma peça da armadura. E o cinto, ele também sustentava a roupa que ficava embaixo da armadura. E ele diz, cingindo-vos da verdade, o cinto da verdade. Gente, a verdade sustenta o cristianismo. Jesus é o caminho à verdade. Ande na verdade. Procure viver uma vida o mais próximo, o possível, da verdade. Quando eu digo próximo da verdade, não é aquela mentira que você conta, mas é aquela coisa assim, entre o que você acredita e tem como valor, e entre aquilo que você faz, sejam um. Estão entendendo? Viver o mais próximo da verdade possível, isso vai te sustentar. Eu preciso acelerar aqui por cada hora. Segundo, a couraça da justiça.
era uma das partes maiores da armadura, acho que era a maior parte da armadura, e muito resistente. Por quê? Porque qualquer agressão aqui anularia o soldado, podia matar o soldado. Então era uma parte de alta proteção, a couraça da armadura. E Paulo diz, vistam-se da couraça da justiça. O Salmo 37:6, olha o que diz o texto. Ele fará a sua justiça brilhar como alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Gente, a justiça é um dos pilares. Humildade é um pilar, verdade é um pilar do cristianismo, e a justiça é um pilar. Seja justo, a justiça protege. A verdade sustenta, a justiça protege. Aí depois ele fala sobre calçar os pés com o evangelho. A sandália dos soldados era feita de couro, ela tinha travas. Imagina uma chuteira hoje, para que ele não escorregasse. Quanto mais nossa vida estiver alinhada ao evangelho, e para isso a gente precisa conhecer o evangelho, mais firmes nós estaremos. Menos nós vamos cair, menos nós vamos escorregar, e a paz vai permanecer na nossa vida. Então, ande sobre o evangelho, sobre aquilo que você, ao menos sobre aquilo que você tem aprendido do evangelho. Eu já falei sobre o escudo da fé. Para quê? Para anular aquele questionamento. Eu não sei se você tem assim, eu estou nervoso com a hora, gente. Vocês aguentam aí? Tudo certo? Amém? Estou acabando. Mas tem umas coisas que eu gosto de compartilhar, porque eu acho que a gente se conecta aqui. Hoje eu tenho vergonha de dizer uma coisa para Deus, mas eu dizia muito quando eu era novo na fé, eu dizia assim, Deus, se Tu é Deus mesmo, me prova. Quem já disse isso para Deus? Deus, se Tu é Deus mesmo, só que eu não consigo mais dizer isso, mas eu juro que vem na minha cabeça. De vez em quando, pastor Ronaldo. Isso talvez seja digno de me desconsagrar. Sabe aquela coisa que às vezes tu diz assim, Deus, se Tu existe mesmo, tu olha para o céu e pensa, Deus, se Tu está aí nesse mundo espiritual que eu prego, pelo amor de Deus, me abana. Sabe aquela coisa assim, dá uma piscada de olho e te manifesta, eu estou precisando. A gente sente ou não sente isso, gente? Essa é a hora de embraçar o escudo da fé. Para pagar, porque quem coloca a incredulidade no nosso coração é quem? É o maligno. É o maligno que coloca essa incredulidade. Então a gente tem que abraçar o escudo da fé. E de onde vem a fé? A nossa fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Sabe aquela coisa de pegar a palavra e começar a declarar, e aí fica uma orientação de batalha espiritual, você começar a declarar a palavra. Senhor, a Tua palavra diz isso, a Tua palavra diz isso, a Tua palavra diz, mas tem que saber o que a palavra diz, né? Senhor, a Tua palavra diz, e eu confio na Tua palavra. Eu estou com medo, eu estou com dúvida, eu estou angustiado, mas eu, como disse Pedro, sobre a Tua palavra eu vou lançar minha rede, sobre a Tua palavra eu vou permanecer, sobre aquilo que a Tua palavra diz. Isso é embraçar o escudo da fé, e você vai precisar em alguns momentos da vida, em algumas circunstâncias. O capacete da salvação, proteger a cabeça, que é vital também. Para que serve o capacete da salvação? Para nos proteger a nossa mente de tudo aquilo que possa nos afastar de Deus ou do propósito de Deus. E a espada do Espírito. Você vê que todo o resto é para se proteger, só a espada é para atacar. Só que entenda o seguinte, estou encerrando, não use a palavra para atacar pessoas. Jesus usou a palavra para ensinar. E Ele usou a palavra para confrontar até o diabo, quando Ele foi tentado lá no deserto. Mas Jesus nunca usou a palavra como arma para ofender alguém. Como tem pessoas que usam a palavra para ferir a pessoa. Gente, a palavra de Deus é para curar, não é para ferir. Amém? Ela exorta também.
Mas tem gente que usa a palavra para atacar. Estão entendendo, gente? Tem pessoas que usam a palavra para atacar. E por fim, não menos importante, versículo 18, depois de botar toda a armadura, eu já falei antes, nós temos que orar em todas as ocasiões. Oração com súplica, perseverança, vigiar, orar, e fazer isso com muita perseverança, protegido pela armadura de Deus. Vamos nos colocar de pé? Verdade. O que é a armadura para nós? Verdade, justiça. Aplicar o Evangelho. Isso vai gerar paz nas nossas vidas. Em meio às guerras. Fé. Fé não é a ausência de lutas, é a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a convicção da nossa salvação. Então é viver aqui na terra, mas com a certeza de que esse tempo é passageiro, mas o que Deus tem para nós é eterno. Com isso nós conseguimos vencer as batalhas, com oração, com vigilância, com perseverança, a gente vai vencendo, entendendo sempre que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você não luta contra pessoas. E deve ter pessoas que estão... Deve ter pessoas e circunstâncias que você está lutando. Às vezes até é algo que você precisa na justiça. Ou alguma coisa que você precisa, sei lá, da parte médica. E às vezes a gente fica brigando com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Ou lá no seu trabalho. Realmente, são pessoas que estão lá. Mas olha, escuta isso aqui. Talvez elas sejam filhos ou filhas da desobediência, elas não sirvam a Deus. Como é que você vai vencer essas batalhas? Você acha que discutindo com elas vai vencer? Armando um barraco vai vencer? O que vocês acham? Talvez vai piorar. Como é que você tem que vencer? Oração. Oração. Você vai vencer na oração. Tem pessoas se levantando contra você. Talvez tenha um exército se levantando contra você. Você nem sabe, porque ele é espiritual. Mas você vai vencer. Vai vencer as batalhas dessa vida terrena. Batalhas familiares, batalhas profissionais, batalhas empresariais, batalhas jurídicas, batalhas na saúde. Você vai vencer essas batalhas, não lutando contra as pessoas, mas lá no seu quarto. Até fica uma dica, me corrija se o nome do filme está certo, é o Quarto de Guerra? Quarto de Guerra, olha esse filme. A gente vence na oração. Amém? E se está difícil, gente, se nos dias bons você ora 10 minutos, nos dias difíceis ore 20, porque você precisa mais de Deus. Amém? Dessa forma você vai vencendo batalhas. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ilumina as nossas vidas. Senhor, que assim como ela tem sido resposta para a minha vida, orientação para a minha vida, essa palavra, como ela tem sido importante para mim, que assim ela seja para cada um dos meus irmãos que aqui estão, as minhas irmãs que aqui estão, aqueles que nos ouvem de casa, aqueles que nos ouvem posteriormente, que essa palavra possa ser orientação. Nos ajuda, Senhor, a andar na verdade, em justiça, segundo o Teu Evangelho. Nos ajuda a crescermos em fé, diante
das dúvidas que o maligno coloca no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a ter uma mente nas coisas do alto. Nos ajuda, Senhor, a ter a espada do Espírito, que é a Tua palavra, como uma arma espiritual, uma arma contra o mundo espiritual, porque nem o diabo, nem os seus demônios, nem toda a malignidade tem mais poder que a Tua palavra. Há poder no Evangelho, há poder na Tua palavra, e nos ajuda, Senhor, a usar a palavra, nos ajuda a usar as orações, a vigilância, a perseverança, nos ajuda a usar as armas espirituais para vencermos a cada dia, mas principalmente nos dias maus. Nos ajuda a discernir, Senhor, as batalhas que nós temos travado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender que não é contra pessoas, mas é contra as forças malignas que trabalham nas pessoas, que estão sob o governo maligno. A nossa luta é contra essas forças espirituais, Pai. Nos ajuda contra essas forças. O Espírito Santo nos ajuda a orar, a batalhar, a decretar no reino espiritual as nossas vitórias. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as nossas batalhas nas regiões celestiais, e que possamos vencer, Senhor, vencer, e que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado, Pai. Nos ajuda, Senhor, Espírito Santo, naquilo que eu fui limitado para explicar, que Tu possas revelar, Tu possas ajudar aqueles que vão estar essa semana buscando em Ti, Pai, travar essas batalhas espirituais. Espírito Santo, tantas vezes Tu me tem ajudado nessas horas difíceis. Espírito Santo, ajuda a cada um dos que estão ouvindo essa palavra, para que tenham sabedoria na oração. Nós pedimos isso em Teu nome, Jesus. Pedimos isso em Teu nome, para que tenhamos uma semana vitoriosa. E eu peço, Pai, uma proteção do Senhor a cada um que aqui está, hoje, no retorno ao celular, e nessa semana, em cada área da vida. Pai, foi falado sobre batalha espiritual, foi ensinado sobre isso. Eu peço a Ti, Senhor, guarda-nos nessa semana, e diante dos desafios, que nós possamos discernir o maligno e lutar contra ele, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu reino venha cada dia mais sobre nós, é a nossa oração. Amém.